Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 2, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: virei como ladrão, e não saberás em que hora virei contra ti. Meta de hoje: leitura das páginas 60 a 61. Princípios estabelecidos na Igreja primitiva. A igreja gerada no dia de Pentecostes foi estabelecida com alguns princípios. Primeiro, quem a gerou foi Cristo, e ela foi produzida pelo Espírito Santo. Conforme a promessa do Pai, o Espírito Santo desceu sobre os 120 galileus que estavam orando em Jerusalém, batizando os que creram no Senhor Jesus para dentro do corpo de Cristo. Atos capítulo 2. Por isso podemos afirmar que a igreja não é uma organização humana, mas é formada por todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Observe que eles não foram batizados por nenhum bispo ou qualquer outro líder para fazer parte de uma instituição religiosa, mas pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo. Naquela ocasião, o Senhor usou Pedro com os outros 11 discípulos. Pedro falava em nome de Jesus e o próprio Senhor dispensava sua palavra por meio dele. Essa era a liderança da primeira igreja produzida na Bíblia no dia de Pentecostes. Esse foi o princípio. Segundo, o povo que estava em Jerusalém e creu em Jesus formou a igreja em Jerusalém. Atos 8:1. Depois vemos a igreja em Antioquia, formada pelos gentios. Atos 13:1. E em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro foi usado na casa de Cornélio para pregar o evangelho aos gentios. Naquela ocasião, o Espírito Santo também desceu sobre eles, batizando-os também como membros do corpo de Cristo, da mesma forma que ocorreu com os judeus que haviam crido no dia de Pentecostes. Versículo 44. Esse é o objetivo do Senhor, tornar todos membros de um só corpo. A igreja em Sardes não se prepara para a volta do Senhor. Entre as características que diferem a igreja em Sardes da igreja em Filadélfia, há uma bem significativa. Sardes não espera a volta do Senhor. Os cristãos dessa igreja estão muito tranquilos, não anseiam por essa causa. Por isso o Senhor lhes enviou a seguinte mensagem: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3:3. Sardes mal surgiu, libertando-se da cegueira introduzida por Jezabel na igreja em Tiatira, e o Senhor já lhe disse para se arrepender. Pelos versículos acima citados, percebe-se que a igreja em Sardes está acomodada como que adormecida, acreditando que tudo ficará bem. Inclusive, pensam que quando o Senhor Jesus voltar, antes da tribulação, toda a igreja será arrebatada. Com isso em mente, ninguém se preocupa em ser vencedor. É certo que os vencedores reinarão com Cristo por 1000 anos. Atos capítulo 20, versículo 6. Mas estes são os que aguardam sua volta, amam sua vinda e lutam pelo reino. 2 Pedro 3:12 e 2 Timóteo 4:8.